Vamos lá. Já está gravando, né? Aí, Marcelo. Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós temos um convidado muito especial conosco, o Dr. Felipe Gonzalez, que é membro da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Foi há pouco aí presidente do nosso primeiro congresso lusófono em medicina intensiva. Dr. Felipe, ele tem doutorado em medicina intensiva. Depois me corrija se estiver errado, tá, Felipe? E é um ativo aí da nossa sociedade parceira, a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, a qual a MIP tem bastante carinho. O Dr. Felipe vai falar para nós hoje sobre as enterobacteriales produtoras de carbapenemase. Dr. Felipe, é um prazer tê-lo conosco, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco a estas horas e obrigado pelo convite. Vou passar vou pedir para partilhar o meu ecrã. Tu já libera ele, não? Ô, Tá Matheus. liberado, tá liberado. Ok, já está. Ok. Deu... Não tá... Chegou aí para vocês? Ah, Ainda não, mas já está compartilhado, mas não O apareceu ainda. compartilhamento de tela, deu um clique, mas não está aparecendo ainda nada, não. ainda não? Não. Talvez, Felipe, você tenha que... Agora, Agora. Ah, deu. Bem, garoto. Coloque no pronto. modo apresentação, Felipe, para ver agora. Uhum. Tentação da janela. Tá tendo um delayzinho, né? Bem, É aqui embaixo, Felipe. ok. Assim já estão a ver, não é? Ok. Sim, perfeito. Ok. Agora. Então, hoje trago-vos aqui uma apresentação acerca das infecções a enterobacteriales produtores de carbapnemases e tentar fazer aqui uma sistematização das principais bactérias e os principais mecanismos de resistência e o que é que nós temos para oferecer nestas infecções, de acordo com a evidência clínica das guidelines mais recentes. Ora, o que é que vamos falar? Primeiro, falar aqui, só por aqui o ponteiro. Primeiro, vamos ver quem é que são as CRS, são os Carbapenem Resistant Enterobacterales. Quem é que tem estas enterobacteriáceas produtoras de carbapenases? Quem são elas? Quem as tem? Como é que nós podemos acertar à primeira nos doentes que têm esta infecção? Quem é que podemos suspeitar? Depois, pôr aqui alguns algoritmos de como tratar estas enterobacteriáceas de uma forma mais fácil. E no final, alguma food for thought para levarmos umas mensagens para casa. Primeiro, quem é que são estas enterobacteriáceas produtoras de carbapnemases? Nós temos aqui ok. Nós temos aqui a classificação de Ambler, que classifica em quatro classes, classe A, B, C e D, consoante o tipo de beta-lactamases produzidas. Temos as serina beta-lactamases na classe A, temos as classe B, que são as metalo-beta-lactamases, classe C, cefalosporinases e classe D, oxacilinases. Aqui neste gráfico temos um gradiente vertical, em que na primeira porção temos as resistências intrínsecas que são conferidas por genes cromossómicos, e neste caso temos, por exemplo, as penicilinases habituais da classe A, das Classotrobacter causeri, por exemplo, e temos também as AMP-Cs não indutíveis e indutíveis de grande parte das enterobacteriáceas na classe C. Depois, na segunda metade, vamos ter as resistências, que habitualmente são transmitidas por plasmídio. Na classe A, temos as penicilinases mais famosas, nomeadamente
penicilinases e ESBLs, que são as TEM, SHV e as CTXM, e por fim as mais temidas carbapnemases KPC. Na classe B temos diretamente as metaloproteinases, as mais conhecidas VIM, IMP e Nova Delhi. Na classe C temos alguns ampecês plasmídicos e na classe D temos depois as variantes das OXA 48. E consoante aqui o nível de cores, vamos tendo resistências progressivas a penicilinas e cefalosporinas de primeira geração, depois cefalosporinas de segunda, terceira e até mais ou menos quarta geração, até termos carbapnemas e outros beta-lactâmicos. Então, como é que nós podemos saber quem é que tem estas bactérias? Vários estudos têm sido feitos. Tem aqui este estudo bastante interessante num hospital terciário da Coreia. Foi estudar a aquisição de enterobacteriáceas resistentes a carbapnemas e tentar perceber quais eram os fatores de risco que determinavam a sua prevalência. E de todas as características que nós temos, nós vamos ter aqui várias características e depois temos na primeira coluna, temos aqueles que adquiriram as enterobacteriáceas resistentes a meropenemas e na segunda, os que não adquiriram. E começamos por algumas características demográficas, onde eles destacam a idade, em que os mais velhos adquiriam mais facilmente estas bactérias resistentes, os homens, e aqueles com um score de gravidade ou abaixo de 2 mais grave. Depois, aqueles também que tinham co-colonizações, nomeadamente com Acinetobacter multiresistentes, Pseudomonas aeruginosa multiresistentes e todos aqueles que eram ESBL. Dentro de outras características, nomeadamente dispositivos durante o tempo de risco, tínhamos os catéteres venosos centrais. Dentro dos antibióticos que tomaram nos últimos 30 dias, temos as penicilinas de espectro estendido, depois os carbapnemas, fluoroquinolonas e colistina e, curiosamente, também os glucopéptidos bastante significativos. Em relação às exposições prévias ou internamentos em instituições hospitalares ou unidades de saúde, temos também a hospitalização, admissões hospitalares no último ano e quanto maior a duração, quer na UTI, quer no hospital, também aumentavam a probabilidade de adquirir estes agentes. No final, numa análise multivariável, o que eles conseguiram encontrar, que continuavam a ser estatisticamente significativos, era o sexo masculino, história de admissão no último ano, co-colonizações com Acinetobacter baumannii multiresistente e ESBL e exposição a antibióticos glicopéptidos. Depois, também houve já bastantes estudos para tentar fazer modelos com machine learning destes fatores de riscos. Um grupo japonês, Lee et al., em 2024, fez aqui uma aplicação destes modelos em que tentavam predizer a aquisição destes agentes produtores carbapnemases nos cuidados intensivos. E, como vão ver aqui, os fatores que modelavam estes algoritmos eram desde fatores de índices de gravidade, doenças pulmonares, dispositivos intravasculares, ventilação mecânica. Aqui outro modelo em que tinha também o sexo masculino, história de utilização de cefalosporinas, algumas alterações dos sinais vitais e algumas alterações laboratoriais. Outros modelos repetiam algumas das variáveis e também incluíam a diálise como tratamento com diálise durante o internamento e também ventilação mecânica e infecções adquiridas no hospital e alguns fatores iam-se repetindo. E como podem ver, estes modelos não há propriamente um poder discriminatório que nos consiga dizer, ok, este doente tem alto risco de ter uma enterobacterial carbapnemase, porque não os distingue dos outros produtores como SBL ou outros mesmo não tão multiresistentes. Ou seja, os fatores de risco são muito sobreponíveis, o que não nos ajuda em nada, por isso
temos que continuar a usar muito bom senso e tentar perceber os doentes que possam estar colonizados e fazer os rastreios. Por isso, como é que podemos acertar logo ao início, tendo em conta isto? Matteo Bassetti fez um estudo de prevalência recentemente por todas as unidades de Itália, quase muitas das unidades em Itália, para tentar predizer qual a antibioterapia empírica precoce mais apropriada, tendo em conta estes agentes que eram resistentes a carbapenem. Então, nós aqui nesta tabela, só para vos explicar um bocadinho, aqui temos os patógenos, assim, nomeadamente aqueles mais problemáticos, a Cinetobacter, a Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli. E aqui vamos ter os vários antibióticos que eles vão analisar e quero que vocês olhem para aqui para duas linhas, que é a cobertura previsível destes agentes e a cobertura previsível se estes agentes fossem resistentes a meropenem. Ou seja, começando aqui na amicacina. A amicacina, no global, tinha uma cobertura empírica de 61% destes agentes. Mas se especificamente os agentes fossem resistentes ao meropenem, aí ela já só cobria 22,1%. Ou seja, isto quer dizer que o perfil de resistência do meropenem traduzia também um perfil de resistência muito mais amplo a outros antibióticos. Aqui, nomeadamente para o Ostrionan, a Avibactam, a mesma coisa. No geral, tinha uma cobertura empírica de 72,8%, mas se os agentes fossem resistentes a meropenem, então era apenas 41,4%. E a ceftazidima avibactam, que também é bastante utilizada já para estes agentes, temos uma cobertura global de 65,8%, mas se for resistente ao meropenem, já é só 37,2%. Por isso, de todos estes antibióticos, o cefdierocol, que é uma cefalosporina de última geração, tem um mecanismo de ação um bocadinho especial, é o único que tem uma cobertura empírica bastante confortável, 95,7%, e mesmo que o agente seja resistente ao meropenem, continua a ter uma cobertura acima de 70%. Aqui a mesma coisa para os vários antibióticos com coberturas bastante fracas, nomeadamente o ceftalozano tazobactam, imiptem, relebactam e meropenem vaborbactam, um bocadinho semelhantes ao ceftazidima avibactam. E a colistina mais parecida ao cefdierocol, embora tenha que se ter cuidado no seu uso. Por isso temos aqui muito poucas opções quando temos agentes resistentes a meropenem. Por isso, como é que vamos tratar estes agentes? Se já soubermos qual é o perfil de resistências, aí vai ser mais fácil. Por isso, o que é que podemos fazer? De acordo com as últimas guidelines da IDSA de 2024, vou-vos apresentar aqui alguns algoritmos que podem facilitar, nomeadamente quando já o teste de sensibilidade, de suscetibilidade antibiótica. E por isso, usando os novos agentes, que eu depois também gostava de saber da vossa parte, quais é que têm mais nos hospitais ou não, porque isto acho que vai depender muito também dos antibióticos que estão presentes no nosso armamentário. E por isso, começando aqui, ceftazidima avibactam é ativo contra KPPCs, oxas 48, não é ativo contra as metalos e é a primeira linha de muitas das infecções para estes agentes resistentes a carbapenems, exceto as metalos. O meropenem vaborbactam tem um perfil semelhante à ceftazidima avibactam, ativo contra KPCs, mas não cobre oxa 48 nem as metalos. E por isso pode ser primeira linha ou uma alternativa para as produtoras de KPC. Imipenem cilastina relebactam é ativo também contra KPC e não tem ação contra oxa 48 nem contra as metalos, ou seja, muito semelhante ao meropenem vaborbactam. O cefidorocol é uma cefalosporina um bocadinho diferente, que tem um mecanismo de ação diferente, e esta tem atividade contra todos os tipos de resistências, quer KPC, quer mesmo metalos, e mesmo aqueles as difficult to treat Pseudomonas aeruginosa e a Cinetobacter baumannii. Por isso tem um papel muito importante nas metalos, por uma vez que há poucas opções para elas. Em relação aos agentes mais antigos e às terapêuticas de combinação, o que é recomendado? Em suma,
Em relação às polimixinas, nomeadamente colistina, elas são ativas contra a maior parte das enterobacteriáceas produtoras de resistentes a carbapenems. E como viram naquele estudo anterior de Matteo Bassetti, que cobria 90 e tal por cento, e mesmo que fosse resistente a meropenem, ainda cobria 70 a 71%, mas continuam a ser agentes com muita toxicidade, nomeadamente nefrotoxicidade, neurotoxicidade, e deve ser sempre usado apenas em combinação. O seu uso em monoterapia não está recomendado. Claro que o doseamento é sempre complicado na colistina, porque tem múltiplas formulações e pode ser difícil atingir os níveis que nós queremos sem a toxicidade. A tisciclina é um antibiótico que ficou um bocadinho ultrapassado, para além de ser apenas bacteriostático, tem baixas concentrações, quer no sangue, quer na urina, não é recomendado para bacteriémias, nem infecções urinárias, nem para doente crítico. Então, o uso está bastante limitado, porque houve alguns estudos em que tiveram um aumento da mortalidade nos doentes que usaram a tisciclina. Em relação aos aminoglicosídeos, tem a plasomicina, a amicacina e a gentamicina, tem uma atividade variável, a toxicidade é sempre um problema, nomeadamente a nefrotoxicidade e a ototoxicidade. A plasomicina veio ultrapassar algumas das resistências que estavam sendo vistas com a amicacina e a gentamicina, e o seu papel é essencialmente nas infecções urinárias ou, no caso de infecções graves, a terapia de combinação com outro agente pivô. A fosfomicina tem um lugar muito limitado, essencialmente para infecções urinárias não complicados, não tem, a sua formação EV é muito limitada e por isso não tem espaço no doente crítico. Combinações possíveis para agentes multiresistentes, nomeadamente produtoras de metal ou beta-lactamase, temos combinação de ceftazidime, avibactam e aztreonam, ou uma alta dose de carbapenem com um outro agente a que seja sensível, seja uma polimixina, seja um aminoglicosídeo. O objetivo é ter sinergia, prevenir o aparecimento de novas resistências, e a evidência destas terapêuticas de combinação ainda é relativamente fraca e as guidelines depois discutem alguns pontos particulares. Agora vou-vos apresentar aqui o tratamento, mas por carbapenemase especificamente. Então, se tivermos infecções devido a produtoras de KPC, as nossas preferências vão para ceftazidime, avibactam e meropenem-valbarbactam. Também há a opção do imipenem, relbactam, e depois, claro, que temos outras alternativas, mas se estas forem, se houver suscetibilidade, será para estes agentes. Se tivermos infecções devido a beta-lactamases, então aqui será o cefiderocol, ou então a tal combinação ceftazidime avibactam com aztreonam, eventualmente outras combinações um bocadinho menos na evidência. Infecções por OXA48, temos preferência por ceftazidime avibactam, senão temos várias outras combinações possíveis, nomeadamente cefiderocol ou as combinações com elevadas doses de carbapenem. Se forem coprodutoras de várias destas ou não tivermos um tipo ainda identificado, temos que usar um espectro alargado, como se fosse uma metalo, e com cefiderocol, ou então a combinação ceftazidime avibactam com aztreonam. Ou então combinações empíricas baseadas na epidemiologia local. Acima de tudo, nota importante é que a escolha tem que depender sempre também do quadro clínico, do sítio onde é a infecção, as suscetibilidades, e consultar sempre com alguém que saiba, seja a GCL Pepsira ou algum da infecciologia, alguém dedicado da. Ainda fazer aqui só uma abordagem. Também há a pseudomonas aeruginosa difícil de tratar. Temos o ceftolozano, tazobactam, como primeira linha, ou então o ceftazidime avibactam, senão claro que há sempre o cefiderocol. Quanto ao Acinetobacter baumannii multiresistente ou extensivamente resistente ou difícil de tratar, o cefiderocol
ou então a colistina sempre em combinação com algum regime que tenha uma elevada dose de ampicilina sulbactam. Estes já passamos por eles, e em relação ao stenotrophomonas maltofili, que também seja resistente ao cotrimoxazol, as opções são muito parecidas também às metalo, nomeadamente cefiderocol ou então ceftazidime avibactam combinado com acetoriona. Aqui está um quadro somado, onde tem os antibióticos aqui na coluna da esquerda, e depois aqui tem os agentes principais de problema e tem aqui os mecanismos de ação, e aqui reúne um bocadinho, de acordo, se vocês tiverem uma metalo, por exemplo, podem vir diretamente aqui a esta tabela e veem quais são as vossas opções possíveis, e claro que depois depende do teste de suscetibilidade local que o vosso laboratório de microbiologia vos der. Agora, algumas mensagens para casa. Nós estamos sempre aqui no lado ofensivo, a tentar criar novos regimes antibióticos, novas combinações para tentar combater estas infecções multiresistentes. São mecanismos de resistência diferentes e novos que nos dificultam sempre a vida com os antibióticos que temos, mas não nos podemos esquecer que nós temos que olhar bastante para a fase defensiva, porque só isto vai impedir que haja uma transmissão e um desenvolvimento de mais resistência às bactérias. E, por fim, deixo-vos aqui com os 12 mandamentos do Jean-François Timsit para o tratamento de infecções graves a metalo- ou beta-lactamases em doentes críticos. Começamos com o primeiro, que é: não tratem doentes colonizados, tenham sempre em atenção, nomeadamente se fazem rastreios periódicos em cultura de secreções brônquicas ou outras em que vão surgir agentes, provavelmente, quanto mais tempo tiver o doente internado, e há uma grande tentação para tratar estes agentes, por isso temos de ter a certeza que eles estão infectados. 2, usar sempre um agente pivô beta-lactâmico, e depois, eventualmente, combinações que incluam acetoriona, ceftazidime avibactam ou ceftriaxone. 3, a combinação com outros agentes efetivos é preferível, mas deve-se saber qual é a suscetibilidade do patógeno. 4, perguntem sempre ao vosso laboratório de microbiologia quais são os mix do vosso microorganismo. Isto nem sempre é possível, mas a ser é bom para tentarmos otimizar os nossos antibióticos. 5, uma terapêutica combinada prolongada não é recomendada, a não ser que não consigamos ter um beta-lactâmico como nuclear dentro da nossa terapêutica antibiótica. E, nomeadamente, se houver colistina nos regimes antibióticos, deve ser em terapêutica combinada e não apenas em isolado. 6, a dose inicial de antibiótico não deve ser adaptada à clearance renal nos primeiros 24 a 48 horas, pelo risco de subdosearmos, uma vez que há uma hiperclearance e há um aumento da volume de distribuição, tipicamente nos doentes críticos. 7, para os antibióticos beta-lactâmicos, é preferível perfusões contínuas ou prolongadas, de forma a melhorar a sua farmacocinética e farmacodinâmica. 8, na pneumonia pode ser possível e benéfico usar antibioterapia nebulizada adjuntiva, se, claro, que não for contraindicada por alergias ou formação não indicada para o uso em nebulização. 9, monitorizar a creatinina para ver a clearance renal e para conseguirmos ajustar os nossos antibióticos. Se fosse possível, monitorizar os doseamentos dos nossos antibióticos seria melhor, mas isto sabemos que está pouco disponível na maior parte das UTIs ou mesmo hospitais. 11, a duração da terapêutica deve seguir mais ou menos deve seguir as guidelines como de forma global, mas claro que a terapêutica deve ser individualizada consoante o indivíduo, qual é a doença que estamos a tratar, se já temos controle de foco, se o nosso antibiótico é bactericida ou não, ou se há outros agentes ou outros fatores a influenciarem. E por último,
protejam os outros doentes e tenham uma política de antibiótico stewardship e de lavagem de mãos e controle de infecção muito estrita para evitar a transmissão cruzada destes agentes, que são muito difíceis de tratar. E é tudo, fico a aguardar as vossas dúvidas. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Felipe. Excelente apresentação. Acho que tem perguntas, acho que não, né, Derlon, aqui no chat. Tem Acho que perguntas, não. tem perguntas do chat, Posso, mas né? Posso começar já a eu estimular, também então, a tenho discussão. comentários aqui. Tem? Você quer falar aí? Eu entro depois e faço perguntas aí para o Felipe. Tá bom, Felipe, Que antibiótico? primeiro parabéns aí, acho que foi um belo overview. E você, por favor, me permita contextualizar o pessoal que está nos acompanhando, até para que eles possam entrar na mesma sintonia. O Felipe é um médico intensivista português. Ele trabalha no Hospital Garcia da Horta. O Hospital Garcia da Horta é um hospital que fica em Almada. Almada é do lado de Lisboa, do outro lado do Tejo. Então, se vocês forem até a Torre de Belém para comer um pastel de Belém, que todo brasileiro, quando vai em Lisboa, enfrenta a fila ali para comer o pastel de Belém. Se vocês olharem para o outro lado do Tejo, vocês vão enxergar o Hospital Garcia da Horta, que está lá do outro lado do Tejo. Portanto, é um hospital da Grande Lisboa, por assim dizer. A medicina intensiva em Portugal, pessoal, até pouco tempo atrás, ela tinha um modelo, como no Brasil, de pré-requisito e depois fazia medicina intensiva. Então, você tem uma turma de intensivistas que teve essa formação. E atualmente, em Portugal, a medicina intensiva é acesso direto, com 5 anos de formação. E a saúde pública portuguesa, basicamente, é uma saúde pública, então, o Sistema Nacional de Saúde, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas que funciona e que oferece para a população uma assistência de qualidade. E aí eu queria, aqui, depois desse contexto, Felipe, te perguntar uma coisa, duas perguntas para começo de conversa. Como é que funciona no modelo português a interconsulta com o infectologista dentro da terapia intensiva? É algo que acontece de rotina ou é algo que acontece excepcionalmente sob demanda em situações especiais ou não? E o segundo, um pouco da tua epidemiologia, qual é o mecanismo de resistência das herpes mais comuns no teu hospital? Nós, por exemplo, não temos metalo no nosso hospital. Basicamente, é Carbapenemase e as KPCs são o nosso grande vilão. Ok. Obrigado, Ederlon, pelo teu contexto. Espero que já quase todos tenham provado o pastel de nata aqui no fórum. E em relação à primeira pergunta, nós não temos muito hábito de pedir consulta com o infecciologista, porque tínhamos muita tradição de estar muito por dentro das infecções e diferenciarmos, a maior parte dos intensivistas diferenciar-se relativamente na parte da infecção, porque era sempre um bolo grande. E como vínhamos de um background de medicina interna, a maior parte de nós, ainda tínhamos algum suporte. E, e depois também, por causa dos sistemas os sistemas de apoio à prescrição antibiótica, Pepcira, muitos dos elementos destes grupos estão na UTI. Então já são pessoas que já fazem um bocadinho o controle dos antibióticos, mesmo fora da UTI, e por isso estão um bocadinho habituados a lidar com estes agentes. E, adicionalmente, como tínhamos este modelo híbrido de ter especialistas, quer de medicina interna, anestesia, a virem para a UTI, também tínhamos infecciologistas. Tivemos muitas unidades que têm a sorte de infecciologista no meio.
Mas temos tentado cada vez mais envolver a infecciologia também nestes casos difíceis, até porque são doentes que vão sair da UTI e vão precisar de estar a ser vigiados e provavelmente ter novas infecções e, e vão precisar de interconsultas mais frequentes, não é, da parte deles. Por isso, pronto, vai sendo uma realidade cada vez mais frequente. Em relação à segunda pergunta, hum, relembra-me a segunda pergunta, Qual é o Derlo. teu mecanismo de resistência mais comum? Qual é o teu Ah, tipo mais comum aí? mais comum, KPC e Oxa 48, neste momento. As nossas metálos normalmente vêm de outros hospitais, no nosso caso em particular, e tivemos duas situações engraçadas agora na última semana. Tivemos uma doente que veio de São Tomé há uma semana e meia e dá entrada no nosso hospital, fazemos o rastreio e sai uma nova Delhi. Pá, isto realmente, pronto, quarto de isolamento, tudo, pânico total. Uma semana depois entra uma nova São Tomense, que vinha referenciada para ir a uma consulta de doença renal crónica, mas vem descompensada para o Garcia de Horta e no rastreio sai novamente uma nova dela. Isto, e nós até falámos para os nossos colegas lá de São Tomé, perguntar o que é que se passava, porque elas, ou seja, elas não tinham passado em mais sítio nenhum em Portugal antes de virem ao nosso hospital e já eram portadoras de Nova Delhi. Por isso, quer dizer que em meios relativamente pequenos, como São Tomé, podem estar a desenvolver aqui nichos de bactérias multiresistentes e por muitas vezes não têm antibióticos propriamente muito sofisticados para usar, não é? O que nos põe, leva-nos aqui a uma questão epidemiológica importante e era importante investigar o porquê desta existência de tantas novadelis lá. Essas Mas pronto, estamos a novadeles que aguardar. aparecem, por enquanto, são todas importadas, Felipe? Nós temos algumas Autóctones já. nativas, Ah. já. Vieram mais dos grandes hospitais, Santa Maria e São João, mas estão relativamente controladas para já. Marcelo, antes de passar para você, só para reiterar para o pessoal, eu fiz a provocação para o Felipe da questão do infectologista. Eu já sabia disso, mas para que o pessoal soubesse. O Brasil tem um modelo em que o sistema privado e o público, os dois são muito fortes. É meio a meio. Diferente do que a gente tem, muito diferente do que se tem em Portugal, onde o sistema público predomina com exuberância. Então, isso cria alguns vieses. O modelo de remuneração no Brasil faz com que o intensivista peça muitas interconsultas. Até porque os outros profissionais estão ávidos por serem acionados para serem remunerados. Por exemplo, para o pessoal entender, não existe nutrólogo em Portugal. Por que o intensivista não cuida da terapia nutricional se ele está cuidando do paciente com choque, do paciente com SARA? Por que que ele não vai saber decidir qual o antibiótico adequado e etc. Essa é uma diferença muito importante de modelos. Mas aí eu aproveito a deixa para chamar a atenção de que o bom intensivista tem que ter um conhecimento de infectologia diferenciado e tem que dominar todos esses conceitos, no mínimo, para que ele possa discutir com o infectologista no mesmo nível e participar das decisões, porque nós não podemos abrir mão de um aspecto relevante do cuidado do nosso paciente. E só uma última coisa, vocês têm já em Portugal o cifiderocol? A gente ainda não tem aqui no Brasil, até onde eu sei. Tá, tem, mas só para casos muito particulares tem que se pedir ao laboratório que o representa, para vir trazer amostras especificamente para algum doente. Não está disponível em estoque ainda.
Ok. Contigo aí, Marcelo. Perfeito, presidente. Não, Felipe, de novo, excelente apresentação, parabéns. Só para a gente confrontar um pouco os dados, eu vi que você fez o manejo, né, dessas enterobacteriales aí com a utilização de ceftazimia bactam e meropenem vaborbactam. Eu queria um pouquinho que você explicasse a tua experiência no uso dessas duas drogas, que assim, aqui no Brasil, o meropenem vaborbactam foi aprovado há pouco e a ceftazimia bactam, ela possui um custo bastante elevado. Então, na presença de uma enterobacterialis resistente, qual que é a sua experiência no teu serviço de uso dessas duas medicações? É assim, para já, o Meropenem também entrou há menos tempo. Começou a ser comercializado o ano passado e está a ser agora introduzido nas farmácias de vários hospitais. E por isso, para já, apesar de eles terem praticamente a mesma indicação, apesar do Meropenem, em relação às KPPCs, têm a mesma indicação, para já o que é feito é ceftazidimab e Bactam em primeira linha e doentes que já tenham feito ceftazidimab e Bactam previamente para outra infecção e quando se apresentam com uma nova infecção, aí pode ter indicação Meropenem-Vabor-Bactam. Já alguns estudos foram feitos com Meropenem-Vabor-Bactam que apontam eventualmente para um melhor algo nas pneumonias associadas ao ventilador ou adquiridas em instituição, mas não o suficiente para fazer uma validação óbvia de preferência em relação ao ceftazidimab e Bactam. Mas acho que o Meropenem-Vabor-Bactam também ainda está a crescer um bocadinho em termos de evidência e de experiência, mas acho que vai ser um ótimo antibiótico e uma ótima arma para as KPCs, até porque onde surgir mais mecanismos de resistência para a ceftazidimab e Bactam. O Felipe, Felipe, nós temos. Pode o falar, Delon, Gonçalo. que aqui tem duas Felipe, perguntas. Não, não, fica tranquilo. ok. Certamente a ceftazidimab avibactam acaba sendo o antibiótico que a gente acaba tendo mais experiência, que a gente mais utiliza, e imagino que também em Portugal se passa o mesmo. Eu te pergunto duas coisas importantes em relação especificamente à ceftazidimab avibactam. Vocês têm usado ela para algumas infecções complicadas de pseudomonas? Aqui no Brasil, a gente acho que cometeu um erro de ter dado um foco muito grande, principalmente no começo, de usá-la apenas para KPC. A gente meio que deixava de lado ela como alternativa para pseudomonas. E a segunda coisa, se você tem usado a combinação com asteronan para as métalo, da ceftazina avibactam mais asteronan. Sim. Nós temos usado também ceftazidimab e Bactam para pseudomonas, uma vez que muitas vezes, não sendo sensível a ceftazidima, ganha sensibilidade juntando o Avibactam, por isso temos usado a ceftazidimab e Avibactam até mais que o ceftalozano. Um, e depois, em relação às metalos, nas infecções complicadas, já usamos por 3 vezes a combinação da ceftazidimab Bactam com astriona. E pronto, foram casos que correram bem, mas pronto, é uma evidência um bocadinho subjetiva Claro. de experiência. É. Um, mas são sempre casos um bocadinho desesperados. Felipe, nós temos duas perguntas aí da nossa audiência. Eu vou transcrever para você aqui. Primeiro, do Marcos Nancy, Marcos lá de Rio Branco, faz uma pergunta. Falou de solo, foi excelente, realmente. Foi um tema que, para ele, ele perguntou o que você acredita que nós podemos perder essa luta, né, contra as bactérias, né? E surgir uma cepa resistente a todos os antibióticos. Ou sempre é possível desenvolver novos antibióticos? Essa é uma pergunta que acho que permeia todos nós aqui, até no Brasil, que a gente tem cepas de Pandiard, você tem cepas de Acantobacter resistente a qualquer tipo de antimicrobiano. O que você acha? Existe ainda um desenvolvimento de novas moléculas? O cefidrocol, como o Delon colocou para nós, né, uma droga produzida no Japão, em Osaka, e não chegou no Brasil até hoje. O que você acha? Você acha que tem espaço para desenvolvimento de novos antimicrobianos?
e se surgirem, né, essas bactérias resistentes a qualquer tipo de antimicrobiano. Vários pontos em relação a esta pergunta, não é? Que é, para já, acho que os doentes que chegam a desenvolver micro-organismos tão difíceis de tratar e com resistências tão amplas, normalmente são já, ou seja, o indivíduo, o doente já é muito suscetível, muito doente, e por isso, provavelmente, mais do que a infecção, ele já não tem substrato para combater nenhuma bactéria e já terá alguma fragilidade enorme. Não sei se é a vossa experiência também de doentes que já têm, são doentes que provavelmente já têm várias comorbilidades, doentes que estão internados há muito tempo, e por isso, claro que a infecção pode ser uma machadada final, mas curso de um doente que fica sem qualquer defesa para combater as infecções. Em relação ao aparecimento, ou conseguir novos antibióticos, eu acho que isso é sempre possível, e a indústria está sempre a trabalhar em novos mecanismos, melhorar as beta-lactamases que se usam em combinação com beta-lactâmicos, ou mecanismos um bocadinho diferentes como o cefiderocol, também outros mecanismos cada vez mais para infecções muito multiresistentes, terapêutica fágica, que tente ir diretamente às bactérias e ter mecanismos diferentes dos antibióticos. Por isso, eu acho que para estes casos desesperados, há sempre também opções, ainda temos opções desesperadas, e por isso eu acho que vamos ter sempre alguma coisa a oferecer. Mas sem dúvida que temos que pensar mais no outro lado e evitar realmente que as infecções se disseminem, porque somos nós que as transportamos de um lado para o outro, mesmo que sejam os doentes que desenvolvam as resistências com a exposição aos antibióticos e outros fatores de risco. Acho que ainda temos muito mal implementada as precauções básicas de infecção. Marcelo, Não sei se é Sabe que experiência também. colocando um pouco de lenha na fogueira, os laboratórios, de uma maneira geral, têm perdido o interesse pelo desenvolvimento de novos antibióticos porque eles não têm sido rentáveis para a indústria farmacêutica, né? São anos e anos de pesquisa, um custo alto, a patente cai rapidamente. Quando surge um novo antibiótico, a gente geralmente restringe o seu uso. E para a indústria farmacêutica, de certa forma, dá muito mais retorno investir em desenvolvimento de drogas para perda de peso, por exemplo, do que antibióticos. E isso tem levado a uma discussão de que talvez os governos tenham que financiar as pesquisas para desenvolvimento de novos antibióticos. Esse é um assunto que está na pauta, porque tem se percebido que o pipeline de desenvolvimento de novos antimicrobianos, em comparação com o passado, tem diminuído bastante. Isso, claro, reforça mais ainda a importância da nossa preocupação aí com a prevenção da resistência. Marcelo, aproveitando esse gancho aí e essa abordagem que o Felipe fez, eu tive lá a oportunidade, Felipe, no fórum lá, de participar de uma sessão de e-posters. E uma coisa assim que me chamou a atenção, que é fundamental, né, para que não se fique pressionando o uso de antibióticos, é o bloqueio epidemiológico, né? Como a gente digamos assim, evitar, né, fazer a prevenção. E um aspecto que me chamou a atenção foi um momento que eu fui comentar o pôster, né, me chamou a atenção assim a taxa de adesão de lavagem de mãos, que é algo simplíssimo, baixíssimo custo e que a gente sabe, inclusive na Eu não literatura. queria nem falar nesse assunto. Não, não, mas calma, filho. E que o pessoal me olhou assim como se eu fosse meio PT. Poxa, mas isso é uma coisa óbvia, não é? E me chamou a atenção uma taxa de adesão de lavagem de mãos em torno de 90%. Então, isso é um aspecto bastante positivo. A gente aqui no Brasil, aonde a gente vai, essa taxa de adesão, ela é bastante baixa, não é? E assim, uma pergunta: esses pacientes, quando vocês têm, por exemplo, um surto, enfim, vocês utilizam coorte? Como é que vocês manejam isso, no sistema de assistência de vocês?
Bem, primeiro tentamos que fique num quarto. Nos intensivos, como temos quartos disponíveis, normalmente esses estudantes ficam alocados num quarto, sozinhos. Depois, na enfermaria, eh, se não houverem quartos isolados, já há uma enfermaria de isolamento que divide em coortes os vários mecanismos de resistência. Por isso, as metálos podem ficar eventualmente juntas num quarto, KPCs, se houver mais do que um doente, também tem até 2 a 3 leitos para ficarem, e tenta-se dividir assim por coortes, se os números de casos são elevados o suficiente. Mas a lavagem das mãos não é assim tão boa como esse póster dizia. Isso eles devem ter feito alguma intervenção e deve ter sido logo no póster. 90% de adesão, isso está me gerando a palicéria, essa história. É. E os médicos normalmente são os piores de Os todos. piores, isso aí. Dão à volta dos 60%, 70% naqueles mais sensibilizados, mas é terrível, é terrível. Não sei Temos, qual é a vossa experiência, mas É em torno nós disso. temos, nós temos algumas perguntas ainda aqui para você. É, deixa eu ver se eu abro aqui. A colega Eliana Caser, Bederlong, passou aqui que ela quer fazer uma pergunta para você, Felipe. Deixa eu só abrir aqui. Vamos, doutora Eliana. Tem Pode uma falar, pergunta Eliana. aí também, né? Da Suzuki. Suzuki também tem mais uma pergunta. Vamos, É, Eliana. a Oi, sua- isso, oi, boa Eliana? noite. Ó, foi muito boa a sua palestra, parabéns. Eu gostaria de saber a sua experiência com a utilização de nebulização para pneumonia de antibiótico e sobre nebulização. ok. Temos feito nestas bactérias multiresistentes, quer seja pseudomonas ou KPCs, em doentes que estão ventilados, temos feito normalmente nebulização ou com aminoglicosídeo, se for sensível, ou no caso do Acinetobacter baumannii, temos feito com colistina. Pronto. Os estudos não são ou seja, os estudos não conseguem mostrar um benefício óbvio da terapêutica com nebulização, mas a nebulização tem duas coisas boas. Uma, acaba por ser uma terapêutica combinada que traz pouca toxicidade, porque é entregue de forma tópica, e por outro lado, nós desafiamos os mecanismos de resistência que são saturáveis, ou seja, nós com nebulização, se conseguirmos realmente entregar aquilo no alvéolo onde está a infecção, atinge concentrações tal que, se for um mecanismo de resistência que for saturável, ele facilmente consegue matar a bactéria na mesma, não é? Às vezes mesmo que dê resistente no teste de suscetibilidade antibiótica. Mas claro que depende do mecanismo de resistência. Qual Aproveitando esse device gancho que você utiliza, Felipe? Nós temos o aerogene, o micronebulizador, né? sim, o micronebulisador, porque depois temos todo o problema da entrega Tem da o meu, molécula ao alvéolo, não é? de manga zero. Isso. Ai, não. Yeah. E a penetração, né, Felipe, onde você quer no local pulmonar também é bastante complexo. Tem uma pergunta aqui, Suzuki fez uma pergunta, em pacientes que tenham Klebsiella produtora carbapenemase, as KPCs, a utilização de polimixina, você já falou para nós, né, que a monoterapia realmente já tem desfechos favoráveis. A terapia combinada, ela tem altas taxas de mortalidade, em torno de 60%, né, quando você utiliza a terapia combinada. Mas a pergunta do Suzuki é essa: se você faz a polimixina associando uma dose dobrada de carbapenema nesses pacientes que têm o KPC. Bem, se tiver KPC, se houverem outras opções, beta-lactâmico, É ou caso seja, você não tenha, tá? Caso você não tenha, por exemplo, ceftaginia e avibactam ou outra droga que seja mais eficaz. É para o ok. pessoal de Santo Tomé e para alguns locais, muitos locais no Brasil. Isso, isso. O custo é alto, Felipe. Nós estamos brincando porque o custo é bastante alto desses novos agentes. Pois, sim, sim, para nós também é, né? E para São Tomé ainda mais, mas com os metalos. Mas
Normalmente, nos casos mais desesperados em que não temos outras opções, acabamos por dobrar a dose de carbapenem e depois a podemos associar, nomeadamente, a colistina ou um aminoglicosídeo também em doses depois que vamos monitorizando. Mas pronto, não sabemos muitas vezes se os desfechos clínicos favoráveis se devem a isso ou a outros fatores, não é? Mas provavelmente são doentes muito graves que a maior parte deles acaba por morrer. E num paciente com pneumonia associada à ventilação, Felipe, e nesses usos dessas novas cefalosporinas, o que você indica sobre tempo de duração do antimicrobiano? O que eles continuam a duração, eles continuam a recomendar o mesmo tipo de duração como se fosse um outro agente não multiresistente. Agora, se houver um percurso clínico um bocadinho mais insidioso, com a manter febre, os biomarcadores inflamatórios que não descem, secreções e a parte da ventilação e oxigenação não estiverem bem, então, pronto, acho que aí adapta-se como qualquer outra infecção, mas o que recomendam na ITSA é continuar a ser o mesmo tempo de antibioterapia, apesar das pessoas pensarem sempre, não, vou prolongar porque isto é multiresistente. Também não pode não ser uma boa ideia, porque pode perpetuar a formação de desenvolvimento de novas resistências, não é? Por isso temos de ter algum cuidado entre realmente conseguir esterilizar o sítio da infecção, mas não estar a expor ainda mais para lá de o que é necessário. Porque a maior parte destes doentes que têm estas bactérias, muitas vezes isto não tem só este tipo de resistência, não é? É uma população heterogénea de bactérias que têm vários mecanismos, de onde sobressalta mais um, e por isso nós saturarmos muito um ou estimularmos muito um, vai acabar por se desenvolver um nicho de bactérias que têm outro mecanismo de resistência e daí que podem surgir às vezes as infecções dentro da infecção. É sempre um novo agente. Você O, utiliza alguma tecnologia de identificação rápida, tipo GeneXpert, Felipe? essa era a minha Sim, pergunta nós que eu ia fazer agora. Tá? Boa. Boa. temos GeneXpert, temos um GeneXpert PMRSA e depois temos um BioFire para multiresistentes, nomeadamente para beta-lactamases, KPC, e NDM. Ou seja, em quanto tempo você tem na mão aí essa informação sobre o mecanismo de resistência, Felipe, em média? Normalmente temos no próprio dia. Excelente. Perfeito. Felipe, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta da audiência. Delon, não sei. A gente pode até terminar às 9 horas em ponto, Felipe. Fuso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né? No judiado do Felipe, né? Mais 4 horas. Foi Não, muito bom. acho que foi muito boa Excelente. aí a nossa discussão. Eu acho que os nossos residentes, em especial, é interessante ter a ideia aí da- do modelo de assistência de saúde em Portugal, que a gente tem várias semelhanças e várias diferenças, e tem sido muito profícua essa interação Brasil-Portugal em troca de experiências e aprendizados. Recentemente tivemos no Congresso Português e Congresso Lusófilo de Medicina Intensiva. Próximo ano, aqui aproveitando para convidar o pessoal, vamos ter a edição aqui no Brasil, que vai ser em Fortaleza. E agradeço muito aí ao Felipe pela disponibilidade, mesmo com essa diferença de fuso, ah, típico da sua habitual gentileza para conosco, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. E esperamos você aqui no CBMI. Vai ser um prazer recebê-lo em Curitiba. E eu Infusor estou aqui aí. também para desbrindar aí com. Todos desejosos. Muito Obrigado, bom. Filipão. Obrigado, Felipe. Um grande Obrigado. abraço. Obrigado, Marcelo. Boa Obrigado Obrigado pelo noite. seu pela tempo. Até participação. Um grande abraço. Um abraço grande para vocês.